amados irmãos de todo o Brasil, sou o pastor Josemar de Lima, aqui da cidade de João Pessoa, capital da Paraíba. Estamos hoje numa sexta-feira santa, chamada Sexta-feira da Paixão, a crucificação de Cristo e também a ressurreição de Cristo. Hoje é um dia muito especial para todos aqueles que crêem na ressurreição do Senhor. Quero mandar meu abraço para o irmão José Carlos, aí de Francisco Morato, em São Paulo. Esse irmão tem sido um colaborador desse ministério. Pela graça e pela misericórdia de Deus, eu tenho agradecido muito a Deus pela vida desse precioso irmão José Carlos, aí de Francisco Morato, em São Paulo. Também a irmã Keiko. A irmã Keiko também é outra irmã preciosa que tem nos ajudado muito. Ela mora em Osasco, na cidade de São Paulo. Eu quero falar para os irmãos de Souza, aí do Núcleo 2, o irmão Damião, o irmão Jacodemos, o irmão Lucas, a irmã Francilúcia, dizer que realmente não pôde, não deu para mim ir agora, porque o carro deu um problema de motor, mas a gente vai consertar o motor e futuramente nós vamos marcar novamente para chegarmos até aí, a cidade de Souza, no sertão da Paraíba, aí no Núcleo 2, bendito seja Deus. Amado irmão Damião, esse guerreiro do Senhor. Louvado seja Deus. Mando meu abraço também para o pastor José Ademir, aí de Florianópolis. Este ano, eu creio no mês de novembro, eu estarei aí, irmão José Ademir, aí em sua igreja, em Florianópolis. Meu abraço para o pastor Juarez Mazuco, de Criciúma, em Santa Catarina. Abraço para o pastor Vanderlei Costa, aí de Sazerdo, na grande BH, na grande Belo Horizonte, esta cidade maravilhosa. Irmão de Olindo Rosa, o gordinho de Pelotas. Estarei também aí em novembro, viu, irmão? Em novembro estarei aí em Pelotas, aí pelo dia 20 de novembro em diante. Pela graça e pela misericórdia do Senhor. Bendito seja Deus. Vamos ler aqui um pouco da palavra do Senhor. Vamos falar aqui um pouco da crucificação do Senhor. O que representa esta crucificação na vida de um cristão? Lemos Mateus capítulo 27, a partir do versículo 32. Está escrito: e quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si os meus vestidos e sobre a minha túnica lançaram sorte. Você vai ver isso no Salmo 22. No Salmo 22, lá no seu versículo 8, está aí essa profecia pelo profeta Davi. E assentados, o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Olha aqui de que foi que o Senhor Jesus Cristo foi acusado, qual foi o crime que ele cometeu, segundo a lei judaica e romana. Qual foi a sua acusação? E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação.
Este é Jesus, o rei dos judeus. E isso criou muito ciúme dentro daqueles religiosos daqueles dias. Foi um ciúme muito grande, como acontece até hoje. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, maneando as cabeças, e dizendo: tu que destrói o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz, tudo blasfemando de Deus. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salva os outros e a si mesmo não pode salvar-se, se é o rei dos judeus, desça agora da cruz e creremos nele. Tudo blasfemando de Deus. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Os 2 estavam ali crucificados com ele. E desde a hora sexta houve treva sobre toda a terra até a hora 9. E perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: este chama por Elias. Louvado seja o santo nome do Senhor. Que a sua palavra, ó Deus, seja escrita com fogo nas almas dos pecadores, nas almas desses que precisam da tua ajuda, Senhor. Eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo, perdoe os meus pecados, que são tantos, perdoe as minhas falhas, perdoe meus erros, perdoe minhas iniquidades neste dia precioso, em tua morte, que derramaste teu grande sangue carmesim naquela rude cruz. Ó Senhor, perdoa-me, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço. Perdoe-me, ó Deus. Amém. Louvado seja o santo nome do Senhor. Meus amados irmãos, hoje um dia muito especial. Uma sexta-feira da paixão, onde a humanidade perdeu completamente o senso. A humanidade perdeu completamente o senso do que é ser um cristão. As pessoas que estão dentro das igrejas, elas não sabem o que estão fazendo ali. Elas perderam o senso do que é ser um cristão, do que é amar a Deus, do que é ser amar a Deus, do que é ter respeito por Deus. Você está observando que hoje o povo está completamente endiabrado. A humanidade está endiabrada. Satanás ele está vomitando todos os dardos do inferno nessa terra. O povo está sem noção, o povo perdeu o senso do que é o amor divino. O povo está em tolerância zero. A tolerância é zero nesse povo. Endoidou. Está tudo louco, está tudo dominado pelo diabo. Hoje, um dia de sexta-feira santa, eu me lembro quando eu tinha meus 8 anos de idade. Eu me lembro lá pelos anos de 65, 66, quando chegava um dia como esse, existia aquele respeito, existia aquele temor. Claro, a Igreja Católica, ela criou essa tradição que eles criaram, de você só comer peixe, que não tem nada a ver com a Escritura. Mas
tradição que você só podia comer peixe no dia da Sexta-feira Santa. Os outros tudo era pecado. Que isso não tem nada a ver com a palavra de Deus, não. Isso tem nada a ver com a crucificação de Cristo. Mas existia um respeito. Existia aquele respeito, aquele temor. As pessoas ficavam ali em casa, era uma catinga de peixe por todo lugar que você andava. Qualquer casa que você entrasse, o cardápio era peixe. Aí tinha o peixe no coco, tinha o peixe assado, aí tinha o bredo também, o bredo no coco, e se fazia aquele almoço. E era assim. Mas hoje, e o povo quer lá saber de crucificação de Cristo? O povo não quer saber não, pode ver hoje numa sexta-feira dessa, tá aí, é todo mundo nos bares, é enchendo a cara, é a prostituição, é a pouca vergonha, é homens traindo as esposas, é a esposa traindo os maridos, filhos drogados, essa juventude perdida. Tá tudo dominado, meu irmão. Tá tudo dominado. É o diabo só, fazendo as suas astúcias. Você vê que agora há pouco, um desgraçado entrou aí numa creche e matou 4 crianças, não sei quantas crianças, e filho tantas. E a intenção desse miserável era matar as 30 crianças. Perderam a noção do que é ser humano. Nem um animal, nem um bicho, nem um cachorro, nem um gato está agindo como o ser humano está agindo. O ser humano perdeu a noção do tempo. Está tudo endiabrado. Aí aquele outro lá entrou naquela escola, matou lá a professora. Matou uma professora. Hein? O outro entrou lá nos Estados Unidos, atirou em tanta gente do mundo, matou 8, 9 pessoas. O povo não tem noção não do que é ser. O ser humano hoje, ele perdeu a essência do que é ser humano. Isso é uma geração de bichos. Está se produzindo, são bichos ferozes. Ser humano deixou de ser ser humano. Passaram a ser uns bichos ferozes, destruindo as pessoas. Então, o povo perdeu a noção do que é ser humano. Não se tem mais noção do que é ser humano. E quando chega num dia desse, um sacrifício da cruz do Calvário, um sacrifício feito para salvar a humanidade de todas as ciladas, as astutas ciladas de Satanás. Como o diabo está sabendo que os dias dele já está contado, e que a vingança do Senhor virá sobre ele, então os últimos dias dele chegaram, então ele está botando tudo para fora, está vomitando tudo que pode. E aí você vê as guerras, você vê aí a guerra agora aí, Israel com o Líbano, você vê aí a guerra da Rússia com a Ucrânia. Provavelmente surgirá uma guerra brevemente com a China, por conta da cidade de Taiwan, que a China diz que Taiwan é dela. É os homens se apoderando, invadindo as cidades e decretando que aquela cidade é daquele país, e tem que ser na base da força, tem que ser através dos mísseis, tem que ser através dos tanques de guerra. É os homens imprimindo a sua vontade, mas tudo isso é para se cumprir a soberana palavra de Deus. Não há nada fora do controle de Deus. Não tem nada fora. Está tudo justamente como está escrito. O Senhor disse que seria dessa maneira e tem que ser dessa maneira. O sujo tem que ser mais sujo. O imundo tem que ser mais imundo. O rebelde tem que ser mais rebelde. O iníquo tem que ser mais iníquo. O adúltero tem que ser mais adúltero. Mas também, saiba de uma coisa, que o santo tem que ser mais santo. O limpo tem que ser mais limpo.
É isso que Deus prometeu para aqueles que creem em sua palavra. Deus só está comigo se eu estiver nele. Deus só é comigo se eu for com a palavra. Se eu estiver na palavra dele, então ele é comigo. Agora, se eu sou um crente fronteirístico, que fico nas fronteiras, então esse Deus não está comigo. E você vai observar, meu irmão, minha irmã, preste bem atenção nisso que eu estou te falando. Na época que o Senhor Jesus Cristo andou aqui na terra, na época que ele andou na terra, existia duas perseguições políticas sobre o ministério de Cristo. Uma perseguição política sobre a política de Estado, de Roma e também de Israel, porque Jerusalém, toda Jerusalém estava ocupada pelos romanos, quem dominava tudo aquilo ali era os romanos. Existia uma ditadura romana sobre o povo judeu. E essa política partidária, que existia a política partidária também, entre Herodes e Pilatos. Existia aquela política partidária. Mas você vai ver que do lado religioso também existia uma política partidária entre Caifás, Anás, entre os fariseus, os saduceus, os zelotes, os essênios, os herodianos, né? Os samaritanos, os publicanos. Existia, cada um tinha seu sistema religioso para defender, cujo o Senhor Jesus Cristo era um intruso. O Senhor Jesus naquele meio era um intruso, e isso causava muita inveja no meio tanto do povo religioso, como os fariseus, também na parte política do poder herodiano e pilatiano, que é o poder romano. Porque aquela manifestação daquele povo todo acompanhando o Senhor Jesus Cristo, os romanos podiam dizer que não tem nada a ver, que isso aí é a tradição do judeu. Mas os romanos estavam preocupados. Porque na época, em 33, existia um movimento dos judeus para se livrar do poder romano. Que o poder romano era o poder maior do mundo naquela época. Era como se fosse hoje os Estados Unidos, uma Rússia, uma China. E quem era que ia poder com aquele poder bélico que eles tinham? Mas os judeus queriam se livrar. E aproveitaram a deixa nesse movimento de Jesus Cristo lá, aproveitaram esse movimento para causar uma rebelião através daquele homem chamado Barrabás. Até a religião, pela inveja, causar a prisão do Senhor Jesus. Mas tudo isso estava escrito, que teria que acontecer. E houve a crucificação. E quem crucificou a Cristo foi a igreja. A igreja que levou ele à cruz do Calvário. Mas também estava escrito que seria dessa maneira. Como está escrito também falando até do dia de hoje. Quem é que continua crucificando a Cristo? Quem é que continua levando ele para o Gólgota novamente? Quem é que procede dessa pressão para crucificar novamente a palavra? A religião. A religião, ela crucifica a palavra, porque ela é contrária à palavra. Ela é completamente contrária. Você vai ver que as pessoas carregam a Bíblia, as pessoas vão para a igreja, as pessoas oram, as pessoas jejumam, as pessoas dizem, eu estou no monte, que agora é moda. Agora é moda o povo dizer que está no monte. Está no monte fazendo o quê? A voz de Deus é rara. Vocês não estão ouvindo a voz de Deus coisíssima nenhuma, não. Pode ir para o
Então, as igrejas, cada dia que passa, elas ficam mais imundas, elas ficam mais sujas, elas ficam mais adúlteras, elas ficam mais fornicárias, porque Deus não está nela, porque ela colocou ele para fora. Assim está escrito, que ele estaria do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Quem está à porta batendo é porque está do lado de fora. E a igreja colocou o nosso Cristo para fora. Pode ir para monte. Vocês podem ir para monte fazer o que vocês quiserem. O diabo está falando na boca de muitos desses crentes e dizendo que é Deus. Por quê? Porque continuam crucificando a palavra. Então você vê hoje muita simbologia da crucificação. Aí tem o quê? O que foi que a Igreja Católica criou? O coelhinho da Páscoa. Coelhinho da Páscoa, o que tem a ver coelho da Páscoa com crucificação? O que tem a ver? O que tem a ver? Ovo de Páscoa. O que é que tem a ver ovo de Páscoa com crucificação de Jesus? Me responda aí você, por favor. Vá, meu pastor, responda você aí. O que é que tem a ver ovo de chocolate com crucificação de Cristo? Com o sangue de Cristo na cruz do Calvário derramado? O que é que tem a ver? Mas o que foi que a tradição católica fez? Colocou tudo isso aí. Ovinho de Páscoa, coelhinho da Páscoa, representando Jesus. Chocolate. Chocolate tem alguma coisa a ver com sangue? Tem? Não tem. Mas o que é que a tradição diz? A tradição invalida a palavra de Deus. Então, o que você está vendo, quando se refere à crucificação, é essa balbúrdia religiosa que você assiste no nosso dia. Esse engodo religioso. Aí você vê muitos pastores em cima dos púlpitos declamando seus lindos sermões e as pessoas se arrepiando, feito uns gatos angorá, aqueles teólogos ali em cima dos púlpitos pregando aquela grande mensagem sobre a crucificação e sobre a ressurreição do nosso Cristo. Aí eu te pergunto, sermão bonito vai fazer mudar alguma coisa? Palavra bonita, palavra teológica, filosófica, vai fazer mudar alguma coisa na vida das pessoas? Vai? Mas não vai mesmo, porque se fosse, o povo não estava na condição que está aí. Mulheres tudo nuas dentro das igrejas, mulheres seminuas dentro dos templos, dizem que estão adorando a Deus, mas tudo seminua dentro da igreja. Homens adúlteros dentro das igrejas, pastores adúlteros também. Você acha que esse povo creu na ressurreição de Cristo? Ou na crucificação de Cristo? Você acha? Então precisa, meus irmãos, nós precisamos voltar ao primeiro amor. A humanidade perdeu a essência do que é amar as pessoas. Os crentes perderam a noção do que é amor divino, do que é o amor ágape de Deus. A humanidade perdeu isso aí. Os crentes perderam isso aí. Eles não sabem o que é amar. Porque a palavra é amor. Aí você vê um Cristo crucificado, um Cristo açoitado, um Cristo cuspido em seu rosto, um Cristo que arrancaram suas barbas, um Cristo que foi humilhado, levado ao Calvário. E você acha que hoje é diferente? Você está achando que a igreja não faz estas mesmas coisas aqui com ele? Você está pensando que a religião também, ela não procede da mesma maneira? A conduta e o caráter das igrejas, da maioria delas, faz a mesma coisa com ele. Não é diferente. Até crucificar
novamente a sua palavra. Não há diferença. O que está precisando no povo é arrependimento. O povo precisa se arrepender dos seus maus caminhos. Então hoje, numa sexta-feira santa, no dia da crucificação do Senhor, ele foi preso numa quarta-feira, julgado e condenado. Na sexta-feira levaram para o Gólgota. Meio-dia ele é suspenso no madeiro. E às 3 horas da tarde ele rende ao Espírito. Mas no domingo pela manhã, por volta das 5h30 da manhã, 5 às 5h30, ele ressurge da cova. Ele se levanta da cova. Ele ressuscita da cova. Ali ele matou a morte. Ali ele destruiu a morte de uma vez por todas. E se levanta do túmulo. Ressuscita. E se apresenta, primeiramente, a Maria Madalena. E depois se apresenta aos demais discípulos, trazendo em suas mãos a chave da morte, da sepultura e do pecado, a cédula que eu estava devendo para Satanás. A cédula, a promissória, que você, meu irmão, que você, minha irmã, saiba disso e confie nisso, a promissória pecadora que tu estavas devendo a Satanás. Ele rasgou na cruz do Calvário, ele quitou a tua dívida, ele quitou a minha dívida, e ali ele carimbou com sangue de ressurreição na minha vida e na tua. Por isso que você tem que dar glória a Deus e se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Aleluia! Aleluia! Vamos se alegrar no Senhor, vamos se alegrar com sua palavra, porque Ele vive, e Ele vive para sempre. Louvado seja o Senhor. Mesmo que o crucifiquem, mesmo que o levante na cruz do Calvário, mas mesmo assim, olhe para o dia de hoje. Nós estamos em 2023, no mês de abril. Olhe para o dia que está vivendo. Olhe para o dia que você, meu irmão, está vivendo. Olhe para o dia, minha irmã, que você está vivendo. Nós precisamos vigiar. Vigiar e esperar no Senhor através dos olhos da fé. A ressurreição de Cristo foi um decreto para a nossa libertação. Ele, mesmo crucificado, Ele é o nosso libertador. Ele é o nosso libertador, levando o peso da cruz, que é os meus pecados e os teus pecados. Por isso eu quero dizer para você, meu irmão, eu quero falar para você categoricamente, não confie na religião. Não confie em igreja nenhuma. Não confie, mas guarde a palavra de Deus na sua alma. Confie na palavra do Senhor. Guarde a sua palavra. Obedeça a palavra de Deus. Ame a palavra do Senhor. Pois com Ele estamos crucificados até o dia da nossa redenção. Essa é a mensagem que eu tenho para dar para você, meu irmão. Essa é a mensagem que eu tenho para entregar para você. Para que você levante a cabeça. Mesmo que venha as adversidades, mesmo que você esteja enfrentando, esteja passando por um período muito difícil na sua vida, mas não baixe sua cabeça e não olhe para trás. Confie em Deus, confie em sua palavra, guarde a sua palavra. Você diz, eu não confio mais em ninguém, eu não confio nem na família, eu não confio mais nos amigos, eu não confio em ninguém. Pois chegará o dia que é você e Deus, Deus e você. E ninguém pode fazer nada por você. Só mesmo Ele pode fazer. Mesmo trazendo isso para você através
da cruz do Calvário, onde Ele derramou seu sangue para me dar vida, para me libertar e para também te dar vida e vida com abundância. Que Deus vos abençoe. Guarda essa palavra em teu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.